Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo. Ele tem 1 kg, é massa branca com recheio de mousse de morango, tá bom? Aqui, pessoal, eu já fiz uma pré-camada para adiantar um pouquinho o nosso trabalho, tá bom? E outra coisa, esse vídeo ele tá sendo narrado porque no dia que eu fiz esse bolo, eu tava fazendo outras coisas, então eu preferi, né, fazer e depois narrar para não ficar um áudio tão poluído para vocês depois, tá bom? Então vamos lá. Aqui na minha manga de confeitar eu tenho chantilly branco, tá? Simples. E com o auxílio do bico pitanga, eu vou vir depositando esse chantilly no nosso bolo, tá? Como eu sempre falo, eu gosto de usar esse bico para tudo, mas você pode usar qualquer outro bico, tá? Pode usar qualquer bico pitanga, qualquer bico 4B, 6B, pode estar usando o bico serra, né? Ele é o contrário. Tem bastante opções de bico aí de confeitar que você pode usar. Ou se você não quiser usar saco nenhum, você usa só o saquinho. Se você não quiser usar bico nenhum, você usa só o saquinho de confeitar mesmo, tá bom? Então eu depositei aqui o chantilly no meu bolo. E vou vir com a espátula reta pra gente alisar a parte de cima do meu bolo, tá? Eu gosto de começar a fazer dessa forma. Aliso primeiro em cima, porque todo o excesso que tiver que cair pra lateral, ele já vai cair. E depois eu venho alisando a minha lateral. Mas isso não significa que só dessa forma está certa, tá? Cada um tem uma maneira de fazer, tá? Eu não gosto de ficar falando assim, ah, dessa forma é certo, de tal forma é errado. Não, cada um tem o seu jeito de fazer, cada um encontra a maneira mais fácil de trabalhar, tá? E isso não tá errado, cada um faz do seu jeito, tá bom? O importante aí é o resultado final. Então, alisei na parte de cima e na lateral eu tô fazendo um pré-alisamento, tá bom? Tô passando a espátula minha aí na lateral, ela mais encostada no meu bolo, porque eu quero apenas que alise um pouco, não quero que tire muito excesso do meu bolo, porque a gente ainda vai vir com a espátula de textura, tá bom? Então eu passei a espátula na lateral e já subi um excesso de chantilly, então eu já vou vindo fazendo as minhas quinas. Essas quinas que eu tô fazendo não é a quina definitiva, não é a última quina, tá? Eu tô fazendo essa quina aqui só pra remover o maior excesso de chantilly, tá bom? Porque aí agora eu vou vir passando a espátula de textura e vocês vão ver que vai subir bem menos chantilly, tá bom? Porque eu já tirei aí uma boa parte, né, de chantilly. Então, vou dar mais uma alisada aqui na parte de cima. E agora eu vou vir com a espátula de textura, tá? A espátula de textura que eu vou estar usando é essa daqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Pessoal, tô aprendendo a usar outros tipos de espátula, porque o que tá acontecendo? A maioria dos meus bolos estão ficando com a mesma decoração, tipo, com o mesmo aspecto. Muda as cores, muda, às vezes muda um pouquinho o bico de confeitar. E tá ficando, tipo, muito parecido um com o outro, sabe? Muda as cores, o tema. E a decoração mesmo em si tá ficando praticamente a mesma. E fica ruim. Tanto pro cliente, né? Quando eu vou mostrar as fotos pro meu cliente, meio que ele não tem opção de decoração. E fica ruim pra vocês aqui do canal também, que acaba que toda a decoração é praticamente igual, né? Então eu tô mudando aí um pouquinho a escolha dos bicos de confeitar. E é isso, pessoal. Eu sei que eu ainda tô devendo pra vocês aí um vídeo sobre bicos de confeitar e um sobre as espátulas também, né? Em breve eu vou trazer aqui os vídeos pra vocês, tá bom? Então eu vou alisando aqui, vou fazendo a minha esquina, tá bom? E como eu sempre falo, a espátula de textura ou a espátula reta, vocês podem estar passando no bolo quantas vezes forem necessárias, quantas vezes vocês precisarem, vocês podem passar. Desde que passe de forma correta, não tem problema, tá bom? A forma correta que eu falo é uma forma que você não vai arrancando o chantilly do seu bolo, senão você tem muito trabalho. Coloca chantilly, arranca chantilly, coloca chantilly, arranca chantilly. Então vai fazendo com calma aí pra ir não arrancando tanto chantilly, tá bom? Então vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, só pra ele não ficar muito longo. E já volto com outro passo da decoração.
Aqui, pessoal, eu já limpei, tá? Minha bandeja, limpei ao redor do rodapé e passei o pincel de silicone na parte de cima, como eu sempre passo, tá bom? Agora, pessoal, eu vou vir colocando esses pedaços de papel, pode ser qualquer papel. Você pode usar papel manteiga, qualquer tipo de folha. Isso daqui eu arranquei da minha agenda, tá? Esses papéis, eles não vão entrar em contato direto com o bolo, então não tem problema. Eles vão aí só na bandeja, tá bom? Então não tem problema, pode ser qualquer tipo de papel, tá? E por que eu tô colocando esses papéis? Porque a gente vai pintar o nosso bolo, a gente vai pintar esse bolo de dourado. E o que que acontece? Essa minha bandeja, ela é de isopor, então quando cai alguma coisa com umidade nela, que seja colorida, tipo qualquer tipo de corante, esses pozinho que a gente usa para pintar o bolo, que mistura com álcool de cereais, isso tudo que cai nele, o isopor vai tipo sugando, ele vai puxando aquele líquido. E quando você vai limpar, gente, é terrível, sabe? É muito, muito, muito ruim mesmo para limpar. Então eu sempre tô colocando esses papeizinhos assim, porque eles protegem mais a minha bandeja. E aí, se sujar, né, vai sujar bem menos e vai ser bem mais fácil depois pra mim limpar, tá bom? Então, como eu disse pra vocês vão colocando esses papéis e pode ser qualquer tipo de papel, tá? Como eu disse pra vocês, porque vocês estão vendo aí, eles ficam só na bandeja. Eles não entram em contato com o bolo, tá? Então, não tem problema ser qualquer tipo de papel, tá bom? Aí, aqui na minha bombinha de borrifar, eu tenho álcool de cereais. E o pozinho que eu vou estar usando é o ouro antigo, tá? Da marca Brilharte. Eu achei que eu ia mostrar pra vocês, né, o potinho, mas acabei não mostrando. E tô mostrando aí, ó, toda vez que for coisa líquida, toda vez que você usar o álcool de cereais ou qualquer outra bebida alcoólica, você tem que usar o caninho, tá bom? Quando é coisa seca, você usa sem o caninho. Coisa seca que eu digo é, por exemplo, glitter comestível. Ele é seco, você não vai misturar ele com nada. Então você não precisa do caninho, senão vai acabar entupindo aí a sua bombinha, tá bom? Então agora eu tô pintando aí o meu bolo. A gente vai pintar esse bolo todinho de dourado, tá bom? Na verdade é cor ouro antigo, eu acabo falando dourado, né? Mas se vocês quiserem comprar o mesmo pozinho da mesma cor, vem escrito ouro antigo, tá bom? E aí eu vou borrifando em todo o meu bolo e como eu sempre falo pra vocês, alguém tem que trabalhar. Ou eu tenho que ir girando a minha bailarina, ou a minha mão tem que estar em movimento. Às vezes eu acabo fazendo os dois, eu acabo girando um pouquinho a bailarina e minha mão vai em movimento de vai e vem. Se eu ficar borrifando apenas em um lugar só, ele fica com manchas, tá bom? E não é legal ficar com as manchas, então a gente vai sempre movimentando, a gente vai movimentando o braço ou a bailarina, que aí a gente vai espalhando, né, vai borrifando no bolo todo, tá bom? Então eu borrifei primeiro na lateral do meu bolo, aí vi que tava tudo completinho, tava tudo pintadinho, excesso aí que a folha acabou batendo aí, né, acabou tirando um pouquinho, mas eu vou voltar e vou pintar ali novamente. Mas eu sempre pinto primeiro a lateral e depois eu pinto o topo do meu bolo, tá bom? Mas isso daí não difere, vocês podem estar fazendo da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então aqui eu já terminei de pintar e eu vou vir tirando agora esses papéis, tá? É só tirar, para tirar é só você ir puxando sem segredo. Puxa assim pra fora, ele reto, do jeito que ele tá, você só puxa ele pra fora, pra você não acabar levantando ele e acabar aí estragando a sua decoração, tá bom? E como vocês podem observar, ó, a bandeja fica bem mais limpa. Só que como eu fui cortando os pedaços de papel, fui rasgando na mão, ficou de vários tamanhos. Como eu estava falando pra vocês, pessoal, como eu fui rasgando o papel, não medi o tamanho da minha bandeja nem nada, acabou que alguns papéis ficaram menores que o outro. E aí sujou um pouquinho a minha bandeja, tá? E aí a dica que eu dou pra vocês é colocarem o papel, ou se vocês não quiserem colocar o papel, né, a opção é de vocês, vocês podem estar limpando a bandeja de vocês com um pano úmido e você umedece esse pano no álcool de cereais, porque o álcool de cereais vai amolecendo, né, o pozinho e fica mais fácil para retirar,
tá bom? Fica mais fácil que se for um pano úmido com água normal, tá? Então, você pode, eu recomendo fazer das duas formas. Eu recomendo, não significa que é o certo ou é o errado. Eu recomendo fazer das duas maneiras, do jeito que eu fiz. Eu coloquei as folhas ao redor, sujou bem menos. E aí, o que faltou pra me limpar, eu limpei com pano umedecido no álcool de cereais, tá? E faz assim, gente, que fica bem melhor, de verdade mesmo. É uma dica aí bem bacana pra vocês, fica bem melhor, porque vocês acabam até economizando mais álcool de cereais, tá? Porque se você não colocar essas folhinhas, quando você for limpar, você vai gastar muito mais álcool de cereais e é um gasto aí meio que desnecessário, tá bom? Então aqui dando continuidade, eu fiz as rosetas na parte de cima do meu bolo. Usei o bico pitanga, que eu sempre uso. Esse bico ele não tem numeração, tá? É aqueles bem baratinho que tem a emenda. E aí eu fiz as rosetas uma do ladinho da outra. Esse vermelho é o vermelho morango da Mix, tá bom? É corante em gel. Eu fui misturando, eu primeiro fiz pintei o meu chantilly com o corante amarelo gema, e aí com o amarelo bem forte, e depois eu vim acrescentando o vermelho, porque aí dessa forma, né, não vou falar pra vocês que não amarga, mas evita mais, sabe, de deixar amargo. Se ele ficar amargo, ele fica bem pouco, sabe? E a gente consegue chegar na tonalidade de vermelho muito mais fácil, tá? Na parte de baixo eu tô fazendo conchinhas, mas aqui vocês podem estar fazendo qualquer outro trabalho, pode ser pitanguinhas, com esse mesmo bico que a gente fez as rosetas, ou você pode usar o bico 4B, ou qualquer outro bico que seja da preferência de vocês, tá bom? Então eu vou colocar o topper e já volto com vocês. E aqui está o nosso bolo finalizado, com um bolo super bonito, super meigo. Vocês podem estar usando essa mesma decoração para fazer um tema adulto, tá? Feminino, acho que fica bem legal também. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do bolo também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.